Olá, povo de Deus, sábado da sexta semana do Tempo Comum, 19 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 3, de 1 a 10, Marcos 9, de 2 a 13. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia, fazendo parte dos nossos membros. A língua contamina o corpo todo e, atiçada como está pelo inferno, põe em chamas a roda da nossa vida. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Tiago desdobra o tema que ele já tinha abordado sobre o controle da língua, dizendo que devemos ser prontos para ouvir e morosos para falar. Mas o texto de hoje nos coloca frente a um dos temas mais pertinentes na atual conjuntura: a palavra e o meio de comunicação. A língua é, sem dúvida, um meio de comunicação por excelência, mas estamos diante de um uso por demais desregulado dela. O uso da língua não só na palavra diretamente pronunciada, mas também nas suas mais diversas expressões, pois uma palavra dita pode ser transmitida por inúmeros meios. Hoje, mais do que nunca, um discurso pode se espalhar num universo muito amplo e de forma muito rápida. Já se disse que vivemos numa sociedade da pós-verdade, ou seja, onde a verdade não é levada mais tão a sério. A verdade se tornou extremamente relativa, se tornou a minha verdade. Mesmo uma mentira que se aproxima daquilo que a pessoa pensa, pode-se para ela tornar-se uma verdade. Por isso, o controle da língua é fundamental, pois uma comunicação bem ou mal feita de forma oral tem na língua o seu principal instrumento. Apesar de todos os recursos de comunicação que temos, um discurso bem feito é significativo. E nossa experiência cristã nasceu da força da palavra. Como nos diz o saudoso teólogo José Comblan, Deus é ação, Deus é palavra, Deus age por meio da palavra. No princípio havia a palavra, no fim haverá de novo a palavra. A palavra de Deus funda o universo, a palavra de Deus conduz a história. Essa palavra é forte. A Bíblia está cheia da força da palavra de Deus. Afirma, proclama, repete que a palavra de Deus é forte e realiza tudo o que quer. Desde os patriarcas até os apóstolos, todos insistem na força da palavra de Deus. Eles estão convencidos que ouviram essa palavra e a conhecem.
E nós? Onde fica hoje em dia essa palavra forte de Deus? Onde fica a sua força? Voltando ao tema da língua de nosso texto de hoje, há uma afirmação muito forte. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Usemos então nossa língua para a bênção, mas consciente de que ela tem outros poderes que precisam ser controlados. Marcos 9, de 2 a 13. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias, Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Na primeira leitura, destacamos o valor da palavra dita, e com o evangelho de hoje destacamos a importância de escutar. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Como nos alerta o teólogo Pagola, temos cada vez menos tempo para escutar. Não sabemos aproximar-nos com calma e sem preconceitos do coração do outro. Não conseguimos acolher a mensagem que todo ser humano nos pode comunicar. Fechados em nossos próprios problemas, passamos pelas pessoas quase sem deter-nos para escutar realmente alguém. Estamos esquecendo a arte de escutar. Por isso, também não é tão estranho que nós cristãos tenhamos esquecidos em boa parte que ser crente é viver escutando Jesus. No entanto, só a partir desta escuta nasce a verdadeira fé cristã. Pode-se perguntar por que Jesus tomou consigo para essa experiência tão fundamental da transfiguração somente 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. São os 3 discípulos que oferecem talvez maior resistência a Jesus quando lhes fala de seu destino doloroso e crucificado. Pedro tentou, inclusive, tirar-lhe da cabeça essas ideias absurdas. Os irmãos Tiago e João andavam pedindo-lhe os primeiros lugares no reino do Messias. Diante deles, Jesus se transfigurará. Eles precisam disso mais do que ninguém. A cena é cheia de símbolos e credencia Jesus a anunciar com maior evidência ainda o seu futuro na cruz, tão contrastante do glorificado e transfigurado. Escutar Jesus, pois ele é tão glorificado quanto crucificado. É um só e mesmo Jesus.
Mas Pedro, com sua proposta de perpetuar o momento da transfiguração, mostra que nada entendeu do que Jesus já havia anunciado. Escutar Jesus no Monte da Transfiguração e escutá-lo quando ele diz que é preciso carregarmos a cruz de cada dia. É isso que é importante. Depois dessa experiência no Monte Alto, não precisamos mais ficar apegados a Moisés ou a Elias, pois Jesus é a síntese definitiva de toda a lei, de toda a profecia. Por isso é fundamental descer do monte e assumir o compromisso do seguimento de Jesus, sabendo que o mundo continua matando os profetas. O momento da glória da transfiguração foi para dar aos discípulos força para suportar as futuras provações e para dizer-lhes: é bom crer em Jesus. Temos de escutá-lo. Um beijo no seu coração.